Nós temos um Papa. A Igreja Católica se rejubila, porque antes o que estava vago hoje se preenche, de Leão XIV. Para nós católicos, é de grande alegria sabemos que novamente se estabelece em nosso meio Pedro, aquele que é de fato o que liga as coisas da terra ao céu. E isso nos conforta, nos dá sustento, mesmo entendendo que por mais que Pedro esteja na barca e que nós estejamos dentro dela, o mar ele pode estar calmo, revolto, e cada dia ele se dá de uma forma. E quem faz com que esse mar se mantenha e seja de fato navegável é Deus, né? Então Deus nos dá Pedro, nos dá um grande Papa para a nossa era e que traz consigo um fato muito importante e de fato que me chamou muita atenção, que é o quesito da sustentação filosófica em Agostinho, né? Em Santo Agostinho, que de fato estabeleceu ao longo desses anos dentro da igreja uma sustentação filoteológica, né? O que nos alegra, porque a filosofia, principalmente a escolástica e medieval, ela traz uma beleza contemplativa que nós perdemos nos nossos dias atuais, né? Muito por aquilo que é perene, muito por aquilo que é material, muito por aquilo que é de fato natural, superficial, né? Ser Pedro é muito mais do que a superficialidade de um Papa, mas de fato a sobrenaturalidade da mão de Deus na nossa humanidade. E essa escolha, respeitando o livre-arbítrio de cada cardeal, deságua de fato nesse mar que deve ser conduzido por Deus quando nós, como sociedade, nos colocamos a navegá-lo. E o que tem a ver isso com a educação física? O que tem a ver isso, de fato, com aquilo que a gente ama, que é o movimento, né? Como católico, estabelecendo algumas leis e critérios filosóficos, a igreja também se sustenta e pede para que os fiéis se sustentem nessas filosofias características. Leão XIII foi um dos. Uma das encíclicas mais conhecidas de Leão XIII, a Aeterni Patris, sustenta Santo Tomás como a estrutura filosófica a ser utilizada pela igreja, né? E agora Leão XIV, como agostiniano, ele traz também, de fato, essa característica específica de Santo Agostinho, que é a busca incessante pela verdade. E a educação física hoje carece disso, né? O movimento, e a gente já falou em alguns vídeos, ele está subjugado à baixa estruturação proposital. Não existe propósito, intenção por trás de cada movimento que é feito dentro das múltiplas áreas em que o método atua, né? Um método científico estabelecido pela dinâmica de manifestação da área educação física ou qualquer outra área de movimento, né? O esporte traz consigo essa intencionalidade, né? De fato é visível que existe dentro da manifestação do esporte uma intenção inerente, né? Mas dentro das múltiplas ou dos múltiplos ambientes em que se é colocado um ser e buscado através dele um aperfeiçoamento através do movimento, a gente percebe que de fato está falho, né? A questão intencional, então, ela é de fato deixar de lado, né? Uma intencionalidade que não se vincula a uma finalidade santa e profunda, né? E cada vez mais imanente, natural, voltado de fato para que o ser humano se desenvolva como ser humano e não como mais um ser desse uno que se substancia, né, pelos aspectos eclesiais e ao qual damos o nome de igreja, né? Então, fica claro que nós não entendemos o que é o movimento. Desde
desde buscarmos uma suposição do novo Papa, né, por argumentos políticos imanentes, até, de fato, usarmos da educação física como meio de aperfeiçoamento cristão. O movimento ele não pode ser só um ato de deslocar-se, né? Porque o movimento ele foi feito para que a gente se sustente num novo padrão de aperfeiçoamento, para que a gente saia de um ser menos perfeito para um ser mais perfeito, né? E esse movimento ele só acontece se existir um primeiro motor, né? Não tem como o movimento ele iniciar em dado momento da história ou do espaço-tempo sem que haja um motor imóvel que o movimentou, né? Que fez o primeiro movimento, que gerou o primeiro movimento. Então aqui a gente já cai na primeira via de Santo Tomás, né? Havia a lei do movimento. E nada mais conjuntado à causalidade, né? O movimento aconteceu porque foi criado por alguém que não pôde ser criado, que é incriado, né? Então a segunda via da causalidade eficiente, ela também dita que para que algo seja criado é necessário que alguém o crie, ou que alguém o criou lá naquele primórdio manifestativo do espaço e do tempo, né? A terceira via do contingente, do necessário, mostra o quanto nós, seres imanentes, finitos, necessitamos de fato de alguém que seja transcendente e infinito, né? E esse ser que é transcendente e infinito e que sustenta necessariamente esses seres finitos é Deus, né? A terceira via. A quarta, por regras de perfeição, né? Se eu, Pedro Bom, sou considerado bom, é porque algo deve ser perfeitamente bom. Se você é considerado justo, é porque se você tem uma gradatividade de justiça, é que de fato deva existir aquilo que é justo perfeitamente. Então a perfeição última de tudo aquilo que é voltado para o bem, a gente pode dar o nome de Deus. E a quinta via, que para mim é a mais importante, que é a via da finalidade, né? Tudo que se movimenta, que foi criado, que é finito, né, e que tem suas perfeições limitadas, foi de fato feito, criado e se movimenta para um fim último, né? E esse fim não pode ser a si mesmo, ou não pode ser qualquer coisa que esteja em potência. Porque se nós buscamos algo que é imperfeito, não tem por que nós nos aperfeiçoarmos. Então a busca deve ser por aquilo que é perfeito. Logo, a finalidade desse ser imanente, né, e altamente finito é buscar a Deus. O movimento, a primeira via, se alimenta muito da segunda, da terceira, e no ciclo causal isso vai nos levando de fato a enxergarmos e encontrarmos Deus nesse princípio racional. Muitas outras formas de experiência de Deus nos trazem a conjuntura dessa existência, né? Por mais que os nossos olhos não vejam, ou os nossos aspectos sensoriais não captem a matéria existente, mas através dessa racionalidade e da revelação, nós podemos de fato entendermos quem é Deus, né? E quem é de fato, porque ele fala para Moisés que antes mesmo que Abraão fosse, ele era, ou eu sou, né? Eu sou, não eu estou, né? Eu não participo do espaço-tempo, eu não participo dessa dinâmica natural pelo qual vocês vivem e pelo qual vocês substanciam suas cognições e percepções. Eu estou além disso. E esse além requer de fato uma revelação divina, né, ao longo dos tempos, sustentada pela tradição e pelas dinâmicas apostólicas. E também por domínios filosóficos e pensantes que foram colocados em nossa vida, assim como Santo Tomás e Santo Agostinho, para que nós pudéssemos enxergar tudo isso. Então o movimento, dentro da educação física, ele não pode ser só voltado para aquilo que é alocado, né, ou para aquilo que é distribuído numa mudança local, né? Esse deslocamento ou essa mudança de ações articulares, comportamentos teciduais, ele não é a resposta, ou ele não é de fato o efeito do que é realmente o movimento. O efeito do movimento é um aperfeiçoamento contínuo, é nos levar a sermos melhores. E o anseio da educação física, de fato, deveria ser esse.
As pessoas que nos buscam, elas nos buscam para alcançar uma gradatividade de belo com seu corpo, uma gradatividade de saúde, uma gradatividade de tensão, força, coordenação. Mas nada disso o aperfeiçoa de fato quando aquilo não se sustenta dentro de uma intencionalidade. A intencionalidade deve ser, assim como a intencionalidade de Cristo para a igreja, uma intencionalidade de aperfeiçoamento. A igreja se aperfeiçoa nesse estado imanente terreno para alcançar de fato a Jerusalém celeste. Né? Assim como nós, como estruturas dessa igreja, deveríamos nos aperfeiçoar em busca dessa finalidade que é Deus. A educação física, ela nos dá a arma do movimento para que nós levemos Deus para a finalidade desse movimento. E se nós pudéssemos enxergar o quanto a educação física tem de potência para nos levar a sermos instrumentos de Deus, nós entenderíamos então que nós somos muito mais do que passadores de exercício ou contadores de repetição. Nós somos responsáveis por guiar pessoas. Nós somos responsáveis por dar às pessoas aquilo que lhe os aperfeiçoa. E para isso a gente tem que enxergar a grandeza transcendente da área, né? Dos dons desse sentido. A educação física precisa, as pessoas estão precisando de sentido, né? As pessoas precisam se movimentar em prol de algo que seja realmente infinito, transcendente, e que não se finquem em coisas altamente materiais e finitas. Entender que existe um depois, entender que existe algo importante a se ocorrer após essa natureza de vida humana, é a coisa a se mostrar de fato para aqueles que nos buscam dentro da nossa área. A nossa importância ela é muito maior. Nós temos horas com pessoas durante as semanas, e essas horas devem ser suficientes para que o nome de Deus seja levado até elas e para que elas entendam o verdadeiro sentido da vida. Entendendo o sentido, como diz Viktor Frankl, nós entenderemos a intenção de Deus para nós. E buscaremos isso, de fato, com um movimento, de fato, se deslocando, mas com um devido propósito. Nada feito de forma vaga. Tudo que é vago é preenchido por maldades. Nós precisamos nos preencher daquilo que é bom de Deus. E que nos deixamos preencher, né? A educação física precisa demais de Deus, assim como Deus precisa que nós sejamos igreja dentro da educação física, para levar as pessoas, não para alcançar os valores buscados de maneiras superficiais, mas mostrar a realidade, mostrar ao que elas deveriam de fato lutar, com o movimento, com a saúde, com a disposição, com o aperfeiçoamento semanal. Mais do que repetição, alcançar o céu deve ser o fato primordial do movimento. Que Deus nos abençoe e abençoe o Papa Leão. Que ele traga a verdade de Santo Agostinho, a clareza de uma igreja que se sustenta na tradição, e que isso nos ajude com as áreas subsequentes que usam do movimento e que usam da mudança paradigmática cognitiva emocional para desenvolver os seres humanos e levá-los de fato ao aperfeiçoamento divino e à sua finalidade.